Uma das noções que nos pode ajudar na relação com a diferença entre os tempos que vivemos e outras grandes fases do desenvolvimento da consciência humana é a noção de aceleração exponencial de todas as funções do planeta em cada ponto matematicamente pré-definido na sua espiral de desenvolvimento. Isso significa que a rota de um planeta começa por ser observada e medida pela sua realidade geofísica, pelo seu peso, pela sua velocidade à volta do Sol, pela sua fisicalidade. A seguir, a outra camada, outro layer, a partir do qual se pode compreender a rota e evolução, a trajetória de um planeta, é a sua resposta ao impulso espiritual universal para que nasça, exista, se multiplique a vida orgânica, ou seja, a evolução das espécies. A velocidade com que esse planeta se torna verde, a velocidade com que ele se biodiversifica, a velocidade com que ele combina boas ideias no reino natural, na natureza, e combinando boas ideias, abandona as ideias que não funcionam e vai fazendo aquilo que é a evolução das espécies. Isso é outra trajetória. A partir do momento em que a consciência que existe mais ou menos aprisionada e latente na árvore neurológica do reino animal, o poder da consciência rompe a prisão dessa árvore neurológica e instala-se à superfície do cérebro, quer dizer, a partir do momento em que nasce um ser consciente, autoconsciente, volitivo, imoral, não é imoral, é imoral, a partir do momento em que isso acontece, vocês têm uma nova trajetória, uma nova camada, a velocidade do desenvolvimento da consciência. E é muito interessante porque estas três camadas de observação da dinâmica de um planeta, quem é que observa? A partir do momento em que nós temos em que um planeta arrefece, aí vocês têm uma história, e essa história física, geofísica, desenvolve-se em espiral. Ela não é linear. Por exemplo, o arrefecimento é muito lento no início e depois é cada vez mais rápido até que se torna universal no globo na crosta terrestre. E há umas zonas que ficam mais atrasadas, mas é uma espiral. E a capacidade da natureza ir reagindo ao meio ambiente que ela própria é, portanto, reagindo a si própria e criando respostas orgânicas e pequenos mecanismos que vão funcionando, como por exemplo o olho de uma mosca, ou as asas de uma libélula, ou as malhas de uma zebra, ou as malhas de uma girafa. Mecanismos que têm a ver com a reprodução, com o transporte, com a resistência ao calor e ao frio, etc. Vocês têm outra espiral, mas à medida que a natureza aprende, ela aprende cada vez mais depressa, com cada vez menos esforço. Daí a espiral. É exponencial. E quando o homem e a consciência humana emergem, vocês têm estas curvas que não acabam mais. Até que alguém se lembre de fazer um furo numa pedra e chamar-lhe uma roda. Ou seja, são curvas enormes de tempo. Parece que está toda a gente inerte. E, de repente, a consciência humana, e agora estou a falar em termos mecânicos, a mecânica, as invenções, começam a surgir umas atrás das outras. Isto forma uma espiral. Neste momento vamos nos computadores arrefecidos com gel.
Isto é, pequenos computadores que têm mais potência que uma cidade inteira em termos de computação. Assim, uma caixa. Tem mais potência que todos os computadores de Lisboa juntos. E claro, aquilo debita um calor. Minha Nossa Senhora. Então ficam dentro de gel. Gel quase sólido. E vamos noutras coisas que provavelmente não vêm nos mainstream, não vêm nos mass media. Mas onde se quer chegar com isto é que a evolução é sempre em espiral. E em espiral não significa só que passamos várias vezes pela mesma lição para aprendê-la melhor. Esse é só um aspecto da espiral. É o aspecto menos interessante. O outro aspecto da espiral é que o caminho para o centro é cada vez mais rápido. Existe uma espécie de atração do centro sobre a periferia que aumenta com o tempo. Já tinha pensado na espiral desta maneira. Pensamos sempre na espiral como: lá estou eu outra vez no mesmo filme. Já estou eu outra vez a aprender que não posso lavar os dentes com uma escova de dentes dura porque põe-me a sangrar. Mas eu já sei isto, porque é que eu estou... Lá vai o indivíduo mudar de escova de dentes. Uma semana depois, lá está outra vez com a mesma escova de dentes. Vocês entendem o que eu quero dizer, não é? E a nossa noção é de que aprendemos em espiral por repetição. A espiral, além da repetição, garante que a força do centro é cada vez maior. As espirais são vórtices. E a história é uma espiral. E nós estamos a chegar ao momento... Eu gostaria de manter a noção de que estas coisas sempre se disseram ao longo dos tempos. De que é inevitável que, para marcar o momento, a tensão, a intensidade, a excitação de estar vivo, os seres humanos precisam de combinar a banalidade do dia-a-dia com o extraordinário. Portanto, eu gostaria de dizer, mas não posso, mas gostaria de dizer que tudo o que nós dizemos sobre a iminência de uma ascensão da consciência coletiva é simplesmente igual ao que todos os outros povos disseram. É uma repetição da necessidade de criar o extraordinário. Mas não é. É um facto histórico. E é um facto histórico inerente à própria natureza da história. Não sei se me faço entender. Os gregos não estavam à espera de ascender. Coletivamente. As grandes civilizações do Zimbábue que tinham, e da Rainha Sabá, e que tinham uma consciência profunda de certos fatores, não estavam à espera de ascender de um dia para o outro. Nem os egípcios estavam minimamente à espera de ascender. Ou de haver uma ascensão da consciência coletiva. Ou uma revelação para a consciência coletiva. Nem os persas, que hoje dão origem ao Irão, estavam à espera de ascender coletivamente. Pronto. Aquele medo de deixar ficar alguém no caminho. Sabemos que a ascensão é coletiva, não é? Aquela coisa de não ser suficiente para abastar os nossos semelhantes. Claro, esse é mesmo para perder. Esse e outros, mas sim, claro. Mas nós já passamos por aí. Apesar de haver uma tendência, isto para nos colocarmos, apesar de haver uma tendência para os mitólogos, os antropólogos e os psicólogos sociais afirmarem com toda a razão que a humanidade é por natureza apocalíptica, ou seja, que nós estamos sempre à espera que o céu nos bata à porta. Apocalipse é só uma expressão para revelação do que estava escondido.
Apocalipse quase que se pode traduzir por descodificação, decifrado, desocultado, desvelado, abertas as cortinas. É como a apoteose, é a mesma coisa. A apoteose é quando um homem ascende, quando um ascende. Então vocês têm uma apoteose. Apocalipse é quando uma civilização inteira ascende. Ainda assim, claro, estas palavras, enquanto que a palavra apoteose não tem nenhuma carga negativa, a palavra apocalipse tornou-se um ímã de tudo o que é paranoia. Não, de tudo não. De algumas paranoias. Eu conheço outras paranoias que não têm a ver com o apocalipse. Esta natureza da humanidade de estar constantemente à espera que o céu se revela-se à Terra, e portanto que o grande cortinado entre as causas sublimes e os efeitos lentos e graduais seja aberto e o homem possa compreender a continuidade entre o Criador e a sua criação, e com a compreensão dessa continuidade compreender o lugar das ordens celestes, como a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem de instrução, a ordem de Miguel, que é uma ordem de ação e intervenção, a ordem de Maria, ou de Maria Madalena, ou de Ísis, que é uma ordem ligada à dispersão subliminar da matéria, ou à sua pulverização gradual pelo poder da luz, ou a ordem de Enoque, que é a ordem que mantém abertos os portais entre Orion e a Terra, por exemplo. Então há uma tendência para o homem de procurar compreender e de estar à espera da iminência com que essas cortinas se abram. Quer dizer, há uma sensação de iminência. E essa sensação de iminência realmente é transhistórica. Mas, e aqui é que está a diferença, a civilização egípcia não focava uma iniciação coletiva de um povo. Era inteiramente a iniciação estava virada para uma elite. Os maias eram os menos elitistas de todos e, no entanto, a noção de iniciação e de ascensão circulava em torno de uma elite. A China reduz o assunto a meia dúzia de sábios. Depois transforma tudo isso numa certa dignidade política, com Confúcio. E, portanto, Lao Tse é o esotérico. Depois tens Confúcio, que é o exotérico. Depois tens o imperador, que é o administrador de um reino. Não visa ascensão coletiva. Com a Pérsia é a mesma coisa. Com o Iraque e, portanto, a Babilónia, nem pensar em passar os segredos aos homens de barro, aos homens vermelhos. Pela primeira vez, nós temos centenas de grupos no mundo inteiro, desde o patético até ao incrivelmente bem estruturado e lúcido. Mas quem somos nós para julgar as coisas? As coisas vão se revelando por si. Temos centenas de grupos no mundo inteiro que estão conscientes da possibilidade de uma mutação na consciência coletiva, que vão à frente nisso, que procuram remover obstáculos para isso. Ou seja, pela primeira vez nós temos a noção de elite espalhada pela humanidade inteira. Quer dizer, a elite é a humanidade neste momento. Mas isso só é possível porque houve elites no passado que mantiveram o conhecimento preservado. Então nós estamos neste momento na passagem de testemunho daquilo que se chama o conhecimento guardado, oculto. Todas estas expressões, infelizmente, têm carga psíquica a mais.
Nós precisamos de esvaziar a carga psíquica destas coisas. Guardado, oculto, misterioso. Calma. É só aquilo para o qual coletivamente não estávamos prontos. Nós percebemos isto com tecnologia. Nós percebemos que uma criança não está pronta para ter uma arma no quarto. Então é só isso. E esse conhecimento guardado agora está a começar a sair gradualmente do templo, metaforicamente falando, e está a vir ao encontro das pessoas. Quando nós dizemos que a história é, tal como qualquer outra dinâmica do planeta, uma dinâmica em espiral na direção de um centro, ou seja, como nós vimos, um planeta tem uma dinâmica geofísica, que é um pouco o mundo dos astrónomos e dos geofísicos. Depois um planeta tem uma dinâmica bioquímica, que é o mundo dos biólogos e das pessoas que estudam a evolução das espécies, e é o mundo dos naturalistas. Depois um planeta tem uma dinâmica neurológica, consciencial, que depois vai dar origem ao homem, que é o mundo dos antropólogos e dos neurologistas. Eles estão muito ligados, namoram. E isso diz respeito à progressiva mobilidade de uma espécie inteligente sobre o planeta. Então tu vês que o que há aqui é uma entidade viva, que é a Terra inteira, que é o cérebro, ou se vocês quiserem, é o corpo físico, emocional e mental de uma entidade super viva, que é aquilo que naquele livro nós chamamos Terra Última, e que é o Logos eliminando o triângulo espaço, tempo, matéria, energia e hierarquia, humanidade, Shambhala, eliminando esses polos. Não sei se me faço entender. Sempre que do centro saem linhas de força criativas, nós chamamos a isso a manifestação. E sempre que de um triângulo, geralmente de um triângulo, há uma tendência dos polos para o centro desse triângulo, nós chamamos a isso síntese. E a vida da Terra é uma vida entre dinâmicas centrífugas fortíssimas, até chegarem ao limite da sua expressão, e depois a capacidade de responderem à atração do Logos. Claro que nenhuma destas realidades, geofísica, física, elétrica, neurológica, bioquímica, humana, antropológica, os povos, as nações, os comportamentos, nenhuma destas realidades, e vocês sabem que pelo caminho vão os Vasconcelos, os Carvalhos e Silva, as famílias, vai tudo para o centro. Nenhuma destas realidades vão ser atraídas para o mesmo ponto inicial. Isso não se chama síntese, isso chama-se caos. É o próprio caos. Não, depois desta expansão, a atração do Logos é para um ponto que não tem nada a ver com o ponto inicial. É o ponto de síntese. Só para dar um exemplo, durante milhões de anos, a Mãe Natureza esteve ocupada em conseguir criar um coração que bombeasse a quantidade certa de sangue na distância certa até chegar ao cérebro, bater nos pés e voltar, digamos. Então, grande parte dos animais que nos precederam não faziam mais nada senão comer enquanto a natureza estava a trabalhar nisso. E hoje nós estamos aqui sentados e a última coisa em que pensamos é no sistema circulatório. Eu, pelo menos, ainda não tinha pensado no sistema circulatório desde que comecei este encontro. Isso significa que isso entrou em síntese. Foi feita uma síntese. Já está para além da consciência. Para além quer dizer, entrou para além no sentido de regrediu, no bom sentido, para o nível inconsciente. Eu já não tenho que me ocupar disso. E vocês veem, o planeta Terra é um órgão complexo, é um útero que
está-se a preparar para dar à luz uma nova etapa de si mesmo. Realmente a imagem de que a Terra está grávida do futuro é uma imagem válida. Estas dinâmicas, estas forças centrífugas que geraram a diversidade que nós temos, quando chegam ao limite do seu poder, catapultam a vida latente da Terra para um novo patamar. Neste caso, a vida geofísica permitiu criar... A mecânica, as estruturas geofísicas permitiram criar os mundos verdes. E os mundos verdes permitiram criar espécies. E as espécies permitiram criar estes pontos que são as nossas consciências. E as nossas consciências estão agora a ser chamadas para uma nova criação. Ou seja, a Terra respira plataformas de ascensão o tempo todo. E de X em X milhares de anos, ela termina uma plataforma e inaugura uma nova plataforma. Cada era da Terra é uma plataforma de ascensão. Nós tivemos eras marcadas por geologia, tivemos eras marcadas pela biologia, e agora temos... Sabem, em relação ao tempo que a Terra existe, o homem não está cá... Nasceu ontem? Realmente, em relação à idade da Terra, 3.4, 4.1 bilhões de anos, o tempo que o homem existe, se eu estalar os dedos, não foi rápido o suficiente para vos dar noção de há quanto tempo o homem existe. Isto é muito lento. Agora vejam, nisto, nós não só distanciámos da Terra, como pusemos a Terra inteira em risco. Não é magnífico? A Terra está em risco. Altas forças têm que estar em ação. Assim. E a Terra toda ficou em risco. Percebem o que quer dizer com espirais que de repente se tornam incrivelmente rápidas? Para os nossos avós, a noção de que nós seríamos capazes de fazer uma bomba atómica era impossível. E para os nossos pais, quando eles tinham a nossa idade, a noção de um aparelho que cabe no bolso com ecrã que dá para ver televisão e comunicar com qualquer ponto do mundo instantaneamente, sem antenas e sem antenas não, sem estar ligado a nenhum fio, era impossível. Para os nossos avós, um ultrassom que destrói as pedras no rim era impensável. E podíamos continuar indefinidamente nesta lenga-lenga comparativa. Não vale a pena. Onde se quer chegar é de que o que nós julgamos num momento no tempo está sujeito a uma curva. O que nós achamos e sentimos e pensamos num momento do tempo está sujeito a uma curva. Não é um processo linear. É curvo. Bem, curva parece linear. Só que se nós pensarmos que a tendência, o poder do centro para atrair tudo o que está em movimento é cada vez maior, então a pessoa começa a sentir-se hipercriador. Ou seja, começa a compreender que aquilo que a Terra está a fazer em si mesma está a acontecer dentro dele também. Essa espiral de aceleração está a acontecer dentro dele também. Vamos pôr isto de outra maneira. Vocês têm uma primeira plataforma, que é a criação das bases geofísicas da Terra. Depois segue-se toda uma era. Depois tem uma segunda plataforma, que é a criação das bases orgânicas. Depois segue-se uma nova era, que é a criação das espécies. Depois segue-se outra era ainda, que é o processo dos mamíferos.
Depois tens outra ainda, que é o processo do homem. E agora tens uma, que é o processo da autoconsciência, e uma autoconsciência crítica de si própria, ética. E este processo de autoconsciência ética vai dar origem a uma nova espécie. A Terra respira estas plataformas. A diminuição de tamanho tem a ver com o facto de que o tempo necessário para isto acontecer é muito maior do que o tempo necessário para as outras acontecerem. Ou seja, o arrefecimento da Terra é impensavelmente longo. O estabelecimento do reino do orgânico é impensavelmente longo. E claro, nós sabemos que houve intervenções para acelerar ainda por cima. A possibilidade de, em 3 bilhões de anos, de moléculas no oceano de se organizarem ao ponto de dar o ADN humano, é impensavelmente baixa. A imagem que os biólogos que acreditam que Deus interviu no processo, a imagem que eles dão é esta. É mais fácil tu conseguires um 747 totalmente operacional e montado, impecavelmente montado e totalmente operacional, por passares um tornado por uma lixeira, do que conseguires que, sem ajuda externa, em 3 bilhões de anos, as moléculas tenham organizado para dar origem ao ADN humano. É uma ideia muito complicada. Se tu passares um tornado por uma lixeira, ou por um sucateiro, assim um tornado, é mais fácil sair de lá com um avião totalmente montado, há mais probabilidades do que aquelas moléculazinhas a brincarem no oceano se concatenarem, se ligarem entre si ao ponto de darem origem ao nosso ADN. Não sei se isto nos ajuda a localizar a provável intervenção exterior na criação do homem. É só uma curiosidade, eu sei, é uma curiosidade, mas ajuda-nos a respeitar o nosso próprio ADN. Então vocês veem, o tempo necessário é cada vez menor. A outra forma de representar isto é a espiral. E como se diz, olha, já está. Se houver álcool, porque este é permanente. Há álcool. Aqui atrás, só um segundo. Tenho aqui álcool. Ok. A espiral, esta sequência, indica não tanto que temos que passar pela mesma lição, eu vou repetir isto, mas que o poder do centro é cada vez maior. Então vocês sintam a possibilidade de várias espirais em simultâneo neste planeta. A geofísica, a bioquímica, aquela que pode ser estudada pelos antropólogos e pelos sociólogos e pelos psicólogos sociais. Todas estas forças dinâmicas estão a ser atraídas invariavelmente, obviamente, para um centro. O homem não pode desorganizar a realidade. Ele pode desafiá-la, pode se afastar dela, pode distorcê-la, pode travar alguns dos impulsos, mas o que nós sabemos é que um planeta do ponto de vista da iniciação do sistema solar, a Terra está destinada a ser a joia em termos da beleza formal.
Por isso é que se insiste que a noção de estilo, que é o ponto de encontro entre consciência e matéria, estilo, é muito importante para compreendermos a Terra. A Terra é uma escola de harmonia. Por exemplo, Saturno é uma escola de poder. Júpiter é uma escola de poder. Cada planeta desenvolve um tipo de consciência. Cada planeta desenvolve um desafio. Inclusive, satélites de planetas neste sistema têm escolas próprias. A Terra é, tanto quanto se sabe, uma escola de cura e de harmonia. Ela foi criada dentro da mega plataforma que é o Sistema Solar para dar origem a dois tipos de indivíduos: curadores cósmicos e harmonizadores cósmicos. O termo arte é a forma que nós temos para compreender a harmonia. Mas há famílias em harmonia e ninguém ali é artista. Portanto, a harmonia é algo que transcende a nossa noção de arte. E este órgão que é a Terra, como nós vimos, ele começa, depois do seu arrefecimento, ele começa um ciclo geofísico que continua. Nós ainda temos geysers em Yosemite, e temos vulcões, e temos linhas de fratura, e temos... Ainda há atividade vulcânica, não se compara ao que era. Tens uma fase geofísica, depois tivemos uma fase orgânica, bioquímica, depois temos uma fase verde, depois temos uma fase das espécies, depois temos uma fase do homem, depois temos uma fase da consciência. É que consciência neste momento, consciência ética, aquilo que nós definimos como o indivíduo olhando para si próprio com o mundo e para o mundo, é um fenómeno muito recente. Se a presença do homem ao longo da escala da Terra, como se disse há bocadinho, estalar os dentes é rápido demais, não foi rápido o suficiente para nos dar a noção do tempo que o homem está aqui, então se falarmos da consciência pura, ainda menos. Então não havia forma, é um obturador de fotografia, daqueles mesmo muito rápidos. E o pensamento linear, e fundamentalmente o pensamento racional, durante muito tempo vê as sequências como comboios, como carruagens de comboios, umas atrás das outras, em linha reta. E o facto é que, por isso é que nós temos a epistemologia, para fazer uma crítica ao conhecimento e para descobrir como é que o conhecimento acontece. O facto é que é em espiral, e à medida que nos aproximamos do tempo, do centro, dá-se o que se chama uma hipersingularidade. Nós estamos a aproximar-nos de uma singularidade. Ou seja, de um portal que irá absorver todas estas plataformas. Mas sem a consciência coletiva, esse portal não se abre. Nem a Terra geofísica é capaz de minimamente tocar esse portal, nem a orgânica, nem a biológica, nem as espécies, nem o homem. Só a consciência lúcida, aquilo que se chama a preparação do iniciado, é que permite tocar este portal. E se nós continuássemos a falar de espirais, o tempo entre cada revolução tecnológica é cada vez menor. Se nós pegarmos nas primeiras revoluções tecnológicas, como por exemplo o tijolo, que nasceu provavelmente no Egito ou na Suméria, depois a escrita, a cidade-estado, a pirâmide e os zigurates, a roda,
o fogo já vem de trás. Quando disse o tijolo, antes disso está lá o fogo. E depois, depois, quando menos esperas, começam umas atrás das outras. São muito rápidas. As estradas romanas, a pedra angular para fazer as pontes, que dá origem aos aquedutos. Sem aquela pedra angular não havia toda esta ramificação que nós temos hoje. É só uma pedra. Mas sem a descoberta daquela pedra que fez sem o arco em ogiva não tínhamos tempo moderno. E é só o arco em ogiva. Sabes, isso vai por aí fora até que de repente tens o Gutenberg, a seguir ao Gutenberg tens a máquina a vapor, quando está toda a gente a pensar tens um circuito integrado e agora não se sabe realmente onde é que estamos. Provavelmente não pode ser dito à população em geral onde é que já estamos. Tecnologicamente. E a nossa consciência sofre o mesmo impacto da vida que a tecnologia. Isto tudo para dizer que eu gostaria de manter aquela sensação de sauna que todos nós, que os antropólogos têm, quando se diz que não vai acontecer nada neste planeta porque realmente a humanidade é eminentemente apocalíptica. Todas as eras, em todos os povos, em todas as gerações, se fala de um fim. Porque a noção de contacto com o céu, como se disse há bocadinho, é transhistórica. Ela não pertence a nenhuma época. Todas as épocas têm essa tendência. Mas, como se disse também, as civilizações em geral não focalizam a ascensão da Terra inteira, nem dos povos em geral. Focalizam a ascensão de uma elite. E o que nós temos hoje são 3 fatores que não tínhamos em nenhuma civilização, digamos, que tendia para a revelação antes. E esses 3 fatores são o trabalho espiritual do mundo hoje é focado na Terra inteira, em todos os povos sem exceção, em todos os seres humanos. Não é mais exclusivo, não se pretende que ele esteja fechado numa elite, num reduto. Este é um ponto novo. Não foi assim com os persas, não foi assim com os egípcios, não foi assim na Atlântida, não foi assim com a rainha de Sabá e, portanto, no reino de Zimbábue, nem na Etiópia e na Eritreia, onde também havia um conhecimento esotérico avançado, nem na China, nem no Japão, nem nos Maias. E olhem que os Maias eram, como se disse há bocado, eram os mais democráticos de todos. Neste momento nós temos uma proposta que vem do alto que diz é para todos sem exceção. Claro, agora depende de cada pessoa relacionar-se com isso. Mas que o conhecimento é para toda a gente sem exceção, isto está estabelecido. O segundo ponto é que a Terra, como nós temos visto, não aguenta mais impactos. Ela está a chegar ao limite da sua capacidade de resistência. É como uma velha senhora cansada. Claro que ela pode rejuvenescer e vai rejuvenescer, mas ela não aguenta mais impactos. E isto nós não tínhamos antes. Nenhuma das antigas civilizações espirituais lidou com o problema ecológico da Terra. Sentem que aqui há uma diferença na fórmula. E o terceiro fator é que a hierarquia cósmica antes autofiltrava-se constantemente através do folclore. As tribos pássaro. Os Anunnaki. Os seres que vieram, os deuses que vieram das estrelas. Isso acabou. Neste momento as condições estão criadas para que a humanidade diga não são deuses, são seres como nós que ocupam regiões do universo e faixas de frequência que combinam o passado e o futuro de uma maneira diferente da nossa. Isto é, estão em pontos de evolução diferentes da nossa. Mas não são deuses. Isto é novo. No Egito, o faraó era um deus. E a distância entre o faraó e o egípcio médio era astronómica. Isto é válido para a Pérsia e foi válido para a China, com o imperador.
Tu só de olhares o hiperador nos olhos já estavas em risco de vida. Não admira que aquilo não funcionasse tudo certinho. Nos maias, a mesma coisa com Pakal Voltan e com Quetzalcoatl. Por mais democráticos e amorosos, a consciência humana não permitia vê-los de outra maneira. O indivíduo não desce das estrelas, vindo das Pleiades, no caso dos maias, vindo de Sírios, no caso dos egípcios. O indivíduo não desce das estrelas com um fato brilhante, radiante, como se estivesse vestido com prata de chocolate, com olhos azuis rasgados, louro, para ser considerado pelas populações do crescente fértil o amigo ali da esquina. Automaticamente o cérebro da população local começa a destilar os químicos próprios da adoração. É uma forma de transe. Eu pus isto ao contrário também. Quer dizer, o cérebro vai ao encontro do transe, ele favorece esse transe. Então hoje, e isso é novo, nós estamos preparados para estar perante a hierarquia cósmica, perante os seres do espaço, perante o comando Ashtar, perante os seres que fazem a ligação entre o paraíso, as divindades, esses sim, os deuses e a terra, sem entrar em transe. E isto são 3 fatores completamente novos. Nós não tínhamos isto antes. Não é possível compreender a espiritualidade na Terra em termos contemporâneos sem incluir estes 3 fatores. A Terra está no limite, os seres humanos são capazes de estar perante a hierarquia cósmica sem estar em transe e qual era o outro fator? O conhecimento é democraticamente... Exatamente, o conhecimento é espelhado, é trazido, é distribuído para toda a gente sem exceção. Eu gostaria que vocês refletissem sobre isto. Não parece nada, parece óbvio, parece uma coisa que todos nós... Tu pegas numa revista, uma revista sobre terapias alternativas e sobre energias, parece que está lá adquirido, é um dado adquirido. Mas não é tão adquirido assim. Ainda há muito a adquirir só nestes 3 polos. Isto significa que o Logos da Terra está-se a preparar para uma síntese. Quanto mais cortinas, quanto mais anteparos, quanto mais incomunicações e mistérios, mais longe da síntese nós estamos. A síntese fecha um ciclo. Quando a estrutura geofísica da Terra arrefeceu o suficiente, há um momento em que se dá uma síntese. Essa síntese cria um corredor para um novo campo de possibilidades. É incrível se nós pensarmos que primeiro a Terra teve que arrefecer e teve que se calibrar. Porque à medida que arrefecia ia perdendo massa também, ia perdendo gás, e então a velocidade de rotação dela sobre si própria ia mudando, até que ficou exatamente neste número. 23 horas, 59 minutos e não sei quantos segundos em torno do seu próprio eixo. Isso é uma síntese, é uma medida. Depois de arrefecer, os continentes começaram-se a estabilizar, a definir e dar-se uma nova síntese. Cada síntese cria uma passagem para um novo dia, para um novo patamar. Quando o verde surgiu sobre a Terra, eu não sei se eram algas, líquens, plâncton, mas eles eram a nova era daquele mundo, naquele momento. Células microscópicas e clorofila. Isso foi uma nova era. E quando isso atingiu o máximo de organização e de expressão, tu tens então esta... E já tiveste a vida, não é? Já é orgânico. Tu começas a ter esta tendência para organizar as moléculas até teres o ADN humano. Quando o ADN, digamos, que dá origem à vida
não só orgânica, mas à vida animal e assim sucessivamente nasce, é uma nova era. E depois tens o homem, depois tens a consciência. Tudo isto, eu estou a pôr a consciência como... como é que eu tenho de explicar? Assim como o homem assenta sobre as espécies animais, a consciência assenta sobre a espécie humana. O que nós somos, nós não somos humanos. Humano é o biótipo que nós usamos para estar aqui. Nós somos consciência. Um dia vamos deixar o humano para trás da mesma maneira que deixámos a cauda. O humano é apenas o suporte, a técnica natural, a forma como a natureza se vai tricotando a si própria até conseguir gerar aquilo que é o objetivo, que é a consciência. Posto de outra maneira. Sabem, se nós compreendermos o Logos, a nossa frente para lidar com a vida é incrivelmente eficaz. Se nós compreendemos o Logos, compreendemos as pessoas. A partir de um plano massivo. O que se está a tentar fazer com todos estes primeiros encontros da Air é perfurar o solo até encontrar a rocha. E só começamos a construir quando encontrarmos a rocha. Porque é que ainda não falámos dos florais? Porque é que ainda não falámos de terapias específicas? Porque é que ainda não entramos em detalhe? Porque é que ainda não entramos na psicologia da astrologia? Aquilo que mexe com todos nós? Porque mexe com o dia-a-dia das pessoas? Porque é que ainda não entramos no tarot e na astrologia? Porque estamos a perfurar até encontrar a terra, até encontrarmos rocha. Senão vamos construir o conhecimento em cima da curiosidade espiritual e então ficas com uma casa à deriva. Não sei se isto faz sentido. Ok. Isto tem anis e tomilho. Portanto, se ficar a cheirar a anis, pronto. Bem? Como é que uma pessoa consegue tomar uma coisa desta? Olha só. Ok. So. O Logos planetário. Nós não sabemos exatamente como é que Miguel e Sofia governam no imenso reino que é o quadrante cósmico ao qual nós pertencemos. É por decretos? Que regilhões de arcanjos passam em frente ao trono deles e eles vão dando decretos e ordens umas atrás das outras? Haverá um corredor de poder? Haverá qualquer coisa de palaciano? Com intrigas palacianas? O que é o governo de dois deuses vindos de uma... Porque é assim, eu quero cair no real. Para mim cair no real é ir ao paraíso. É isso que é cair no real. O que é o paraíso? O paraíso é uma singularidade, não há dois. É um ponto onde a Trindade focaliza a sua organização física. É o modelo, é o laboratório de toda a fisicalidade.
há um número que ajuda a definir o paraíso. 1,6. Vocês veem esta elipse? Eu ainda não medi, mas desconfio seriamente que a abertura aqui tem 1 e a largura tem 1,6. 1,6. Se vocês fizerem uma elipse é sempre dois eixos. Um é maior que outro. Portanto, 1 e 1,6. Este tem 1 e este tem 1,6. 1,6. E esta constante, 1 para 1,6, está nas galáxias. Se vocês pegarem numa bola de ténis, é 1 para 1. Se achatarem, há um momento em que fica 1 para 1,6. Nesse momento vocês têm o cânon de Deus. Os gregos chamavam-lhe a regra de ouro. É capaz de haver aqui mais uns algarismos. A regra de ouro? A regra de ouro que diz que num retângulo que contém a regra de ouro, vocês têm três medidas. A, B e depois têm B mais A, que é C. E o que a regra de ouro diz é que A, que é o mais pequeno, está para B, assim como B, que é o maior, está para B mais A, ou seja, C. Sentem? O mais pequeno está para o maior, assim como o maior está para a soma dos dois. A proporção mantém-se. A está para B, assim como B, que é o maior, está para B mais A. Não, ou seja, C não é gigantesca, não é imensamente grande. É só grande na mesma proporção em que B é grande em relação a A. É um truque. E a regra de ouro, isto é importante para percebermos o logos, não é? A regra de ouro é a técnica de controle que o paraíso exerce sobre a morfologia inteira do universo. Há outras regras, Mas a regra de ouro, que está presente nos náutilos, no corpo humano, nas vértebras, está presente nos girassóis, está presente em quase toda a organização natural. A regra de ouro é um controle material que mantém a proporção divina, outro nome para a regra de ouro, a divina proporção. Os renascentistas viajavam nisto o tempo todo. Que mantém o controle da matéria, das organizações da matéria, sem que seja necessário um anjo em cima de cada concha. Portanto, voltamos à pergunta inicial. Como é que Miguel e Sofia exercem o seu poder de governo sobre um quadrante universal inteiro? Será que eles têm exércitos de arcanjos a passar à frente deles o tempo todo, a quem distribuem envelopes com mensagens secretas? Da mesma forma que o paraíso exerce um controle perfeito sobre toda a matéria. E o que é controle? É a única forma de existir forma. O que é forma? O poder de Deus revelado através dos limites. Sem limite, não há forma. Sem forma, não há poder, nem há revelação. O poder do limite revela-nos o ilimitado, que é o divino.
Todos os artistas sabem que quando compram matéria-prima, aquilo não tem limites, é amorfa. E o trabalho artístico é estabelecer limites na matéria até que haja uma forma. E pela forma revela-se uma ideia. E há formas até difíceis de esquecer. Então, assim como o paraíso é a âncora, o cânon, o ponto de convergência, o intensificador, aquele que segura, é o verdadeiro Atlas do universo, se quiser. Só que em vez do Atlas estar a segurar o universo, o paraíso está em cima e mantém o universo seguro. É uma âncora em cima. Nós temos a noção de paraíso como um sítio agradável onde uma família interracial vai fazer um piquenique no fim do tempo. Lembram-se? Nós já falámos aqui sobre isso. É uma família, ele é black, ela é branca, e depois vão todos comer ananases com as crianças, e os pássaros e as catatuas nos ombros, e Jesus está lá ao fundo com o cabelo curto. Pronto, esta é a noção que nós temos de paraíso, pelo menos nas testemunhas de Jeová. E há cascatas, e há lagos, e há palmeiras, certo? O que é que se pode dizer? O paraíso é o motor. Claro que o paraíso, se me permitem, é paradisíaco. Posto isso, é o motor da criação física. Físico para Deus não é nem mais nem menos que espiritual, consciencial, cultural, angélico. A dimensão física não é inferior nem superior. Ela tem a mesma dignidade das outras dimensões. Um osso, digamos, a tíbia, tem o mesmo valor perante a obra divina que a ideia de combinar cores. Ou que a ideia ética de não maltratar os animais. Nós podemos dizer, não maltratar os animais é muito mais importante do que uma tíbia. É mesmo. Primeiro, tu não tinhas animais para não maltratar se não tivesses tíbias. Começa logo por aí. It's crazy. Mas uma tíbia, que é um valor físico, que é um modelo físico, e por acaso também tem a ver com a regra de ouro, uma tíbia tem tanta importância perante o divino do que todo o outro escalonamento ético, moral, intelectual, estético, angélico, everything. Porquê? Porque a realidade física, que é uma quarta dignidade, a mãe, o pai, o filho, o paraíso. Nós ainda não demos um encontro a sério sobre o paraíso, estamos só a rondar. Mas o paraíso é a pedra de fundação do universo. E também é a pedra angular. Não sei se isto faz sentido para vocês. O que é que nos é dito? Que um dia somos levados, agora não é pela cegonha, é pelo outro irmão da cegonha, que é o anjo, para o paraíso. Não é? Tu aprendeste a comer bem à mesa, com talheres, sabes-te a suar, então vais para o paraíso. E chegas ao paraíso, és pousado, e depois o quê? Nós dizemos, não, André, nós já sabemos que há muitos mundos evolutivos e vamos para mundos mais evoluídos, depois para mundos mais evoluídos, depois para outros mais evoluídos. Em que é que consiste a evolução intermundos? A evolução intermundos consiste em combinar de forma cada vez mais espiritual a matéria e a consciência. De maneira a que a mónada possa vir ao de cima, o divino possa vir ao de cima cada vez mais. Então, o escalonamento é um escalonamento em que a matéria, como nós a conhecemos, é cada vez menos forte e a consciência, a luz, a radiação é cada vez mais forte. Há mundos em que os seres são como nós, só que são feitos de neon, são feitos de luz. Têm olhos, têm nariz, caminham. Há distâncias físicas, uns estão perto e outros estão longe. Há atividades, há movimentos
mas são todos como línguas antropomórficas neon azul claro. Toda a gente sabe o que é que eu estou a falar. Línguas antropomórficas de neon azul claro. E há mundos assim, há mundos sobre mundos sobre mundos. Mas a tendência de todos estes mundos é o paraíso. O paraíso é o atrator da forma. Ele contém a forma. E quando nós dizemos que é físico, nós não estamos a dizer que é feito de granito. Estamos a dizer que é tão real, sólido e tão pouco vago, não é um sonho. É absolutamente físico, como este aqui é físico. Só que aqui é físico através da matéria como nós a conhecemos. E no paraíso é físico através daquilo que o mestre Moria chama matéria matrix. A matéria original do universo. A luz eterna. Ora, para seres de luz eterna, num mundo de luz eterna, aquilo deve ser bastante físico. Para nós, não. Se nós chegarmos agora com este equipamento ao paraíso, estamos às escuras. Que desilusão. Mas se tu fores ao paraíso com o veículo adequado, é físico. Nós não temos o veículo ainda, estamos a fazê-lo. Estamos a criar um veículo paradisíaco. Soa bem. Nós estamos a criar um veículo para podermos chegar ao paraíso. Isto parece uma longa história que não tem fim. E amanhã é quarta-feira e vou ter que trabalhar outra vez. Amanhã é feriado. Ok. Então, assim como o paraíso organiza o universo inteiro através de leis, e essas leis podem ser vistas como limites e constrições imperativamente impostas sobre a matéria. É como se a matéria vai se movimentando e ela tem várias avenidas. Porque sabem, quando vocês compreenderem a matéria, compreendem a consciência. Isto é uma forma específica de materialismo, o que eu estou a dizer. Não é o materialismo todos os dias. Repara, a matéria tem várias avenidas para onde se exprimir. Mineral, depois tem a botânica é extraordinária. Porquê? Apesar das plantas se desenvolverem de forma assimétrica, uma árvore é relativamente assimétrica, tirando algumas espécies. Uma trepadeira é assimétrica, uma buganvília é assimétrica. Mas depois, quando vocês vão ver cada parte da planta, ela tem de ser simétrica, ela é levada a ser simétrica. Porquê é que as folhas são simétricas? Porquê é que as borboletas são simétricas? Porquê é que o homem é simétrico? Quando nós olhamos para uma planta e vemos o desenvolvimento simétrico da folha, e há um momento em que a folha para. Em muitas espécies, a relação entre comprimento e largura da folha é a regra de ouro. Exatamente. A regra de ouro está matematicamente presente e está latente no plano etérico, convidando a natureza a habitá-la. Então, o nosso corpo humano é totalmente marcado pela proporção divina, pela regra de ouro. Muitas plantas são marcadas pela regra de ouro. O esqueleto de um cavalo, então, é impressionante. Cada forma que nós retemos, não só como bela, mas, agora, atenção à palavra, proporcionada. A regra de ouro não é beleza. Porque beleza pode ser um pôr do sol e não está lá regra de ouro nenhuma. É só rasgões de cor e gás. Não. Cada forma que nós sentimos que tem uma proporção fascinante, e tu dizes, espera, isto além de belo tem um equilíbrio incrível. Isto é assim com casas, com padrões no vestuário, com N situações. Cada forma que nós retemos como proporcionada, provavelmente é a regra de ouro lá. Ou seja, nós temos essa regra inscrita no nosso sensor. Estamos otimizados para ver a regra de ouro. E assim como a regra de ouro é uma, não é única, é uma das regras através das quais o paraíso controla, molda, sublima, organiza a matéria física,
sem precisar de estar aqui, ou seja, tu não tens agentes do paraíso constantemente a verificar as conchas com compassos à noite às escuras, não vai aparecer um humano, é um processo de governo automático. Miguel e Sofia governam automaticamente os mundos através daquilo que se chama os logos planetários.